Oi! Hoje a gente vai falar tudo sobre reverb no Reaper. Então a gente vai ver os plugins Reverb, Reverbate e também falar sobre reverb de convolução. Vamos lá? Beleza, já aviso que esse vídeo está dividido em capítulozinhos. Você pode clicar abaixo na barrinha de rolagem, nesse caso horizontal, certo? E você vai ver que tem vários capítulos que você pode ir direto ao ponto. Se você quer saber já sobre reverb de convolução, ou sobre o Reverbate, ou sobre o Reverb, você fica à vontade para pular os capítulos. Mas eu, francamente, aconselho você a ir desde o comecinho comigo, que aí a gente vai fazer passo a passo de forma bem legal. Bom, eu tenho esse canal aqui, né? Esse canal que tem uma voz, a caixa da bateria e um canal para a gente adicionar o reverb. Geralmente, quando a gente quer adicionar um reverb em algum canal, a gente não coloca o reverb no próprio canal. A gente roteia, né? A gente manda uma cópia desse canal para um canal específico de reverb. Por que isso? Por algumas razões. Primeiro, porque várias vezes a gente vai aproveitar o mesmo reverb para instrumentos diferentes. Então a gente vai salvar processamento do nosso computador e principalmente para nossa independência. Quando a gente manda uma cópia, por exemplo, ó, vou tentar colocar um reverb nessa voz. Eu clico aqui no root e mando uma cópia para o canal de reverb. Então eu vou ter todo o volume e efeitos que eu quiser aqui na voz e através desse ajustezinho aqui eu mando mais ou menos voz para o reverb. Então eu tenho independência do volume do reverb, a quantidade de reverb e o volume da voz. Eu consigo, por exemplo, fazer com que minha voz fique no meio, que é o que está acontecendo, ó, o pan está no centro, mas eu consigo colocar o pan do reverb, por exemplo, para a esquerda ou para a direita. Então a gente tem essa independência. Muito mais legal trabalhar dessa forma, na minha opinião. Clique duplo para ir para o centro. Ok? Vou rotear também o canal da caixa para o reverb. Se a gente for aqui no root do canal do reverb, a gente vai ver que ele está recebendo a voz em 0 dB, ou seja, na sua totalidade, e a caixa em 0 dB também. Nesse caso, ainda não existe plugin nenhum nesse canal, então simplesmente ele está dobrando o sinal da voz e da caixa. Só que agora vamos acrescentar o nosso plugin. Vou clicar aqui em FX e vou para o primeiro plugin, Reverb. Beleza. Quando a gente mexe com o reverb num canal auxiliar, a primeira coisa que a gente deve fazer é colocar o dry, ou seja, o som puro que vem do caso da voz e da caixa, no menos infinito. Porque eu não quero, nesse canal de reverb, nada original. O original vai sair no canal original. Eu só quero reverb no canal de reverb. Então o dry vai para o menos infinito. Ele por padrão vem com o wet, ou seja, o reverb em menos 12. Você pode colocar no 0 sem nenhum problema, mas eu deixo também menos 12 porque geralmente os reverbs que ele gera e que vem nele vêm muito altos e às vezes pode até clipar. Então você pode deixar aqui no menos 12 sem nenhum problema. O width é a quantidade de espalhamento, não sei nem se existe essa palavra, que o reverb vai ter no espectro. Um significa que ele vai totalmente para a esquerda, totalmente para a direita, mas se você colocar no 0, ele vai ficar mais no centro, ele não vai se espalhar tanto, ok? E o pan é para onde esse reverb está indo. Então nesse caso, no pan 0, ele está no centro e está se espalhando para as laterais de acordo com o width. Já se eu for para cá, o reverb vai ficar 100% para a direita ou 100% para a esquerda. Você escolhe dependendo das suas intenções artísticas com a música que você está criando. Esse é um plugin super poderoso e pouca gente sabe disso. Ele funciona por módulos. Os módulos, eles entram aqui, você clica em Add e você pode adicionar, ó, vários e vários módulos que você pode empilhar, se quiser também, para deixar o seu reverb mais interessante. Por exemplo, se eu for num preset aqui, ó, Sweet Verbal, note que ele adiciona um módulo de Reverb Generator e Echo Generator. Ele adiciona, ele empilha essas duas coisas. Vamos ver como é que tá. Mas eu já vou colocar o dry no menos infinito. Vou habilitar a minha voz aqui. I'm walking in the rain. Tears are falling and I feel the pain. Se você está de headphones, você vai escutar a diferença se eu colocar o pan, por exemplo, para a esquerda. A voz vai estar no centro, mas o reverb para a esquerda. I'm walking in the rain. Direita. Tears are falling and I feel the pain. Centro. Wishing you were here by me. O pre-reverb é uma quantidade de reverb que ele adiciona antes da voz principal chegar. É um efeito interessante. Acompanhe.
Vamos deixar um ajuste mais alto. I'm walking in the rain. Tears are falling and I feel the pain. Wishing you were here. É um reverb que vem antes do som original. Bacana. Beleza, nesse menu Performance, ele tem alguns ajustes importantes que geralmente por padrão você já consegue deixar aí que funciona tudo muito bem. Mas tem em relação à latência e à performance do reverb para o seu computador. Então esse FFT, ok? Se você deixa ele o FFT baixinho, como 32, 64, ele vai consumir mais CPU, certo? Ele vai tentar espalhar de forma mais uniforme o reverb, mas o som vai ser quebradiço se você não tem uma máquina para isso. Então você consegue trabalhar tranquilamente aqui no que vem, num FFT mais alto, certo? Pode deixar a latência 0, que você não vai ter latência, e esse LL não é necessário. O Set All, você clica aqui quando você está utilizando várias instâncias desse plugin, vários reverbs abertos na sua sessão, e ele meio que vai padronizar todos os reverbs com as configurações que você está deixando aí. Beleza, para as configurações padrão, certo? Botar o Dry aqui no menos infinito. E vamos falar do principal, né? Do reverb de convolução, que eu acho que é para isso que você está aqui, ou pelo menos a maioria do pessoal que clicou nesse vídeo. O Reverb trabalha com reverb de convolução, que é um reverb que se baseia em respostas de um impulso. Traduzindo, a galera vai lá, numa sala bacana, joga um tom, ou seja, toca um sonzinho, tá? Nessa sala, e um microfone que eles colocam vai captar a resposta da sala para esse som, a reverberação, o que voltou em relação a esse som. E aí o microfone grava essa resposta vira um arquivo bem pequenininho que pode ser lido por plugins de convolução como esse aqui. E aí ele aplica, o plugin de convolução Reverb, por exemplo, aplica esse reverb no canal que a gente está querendo tratar, no caso da voz ou da caixa. Outros reverbs apenas simulam isso. Isso significa que os reverbs de convolução são melhores? Não. Piores? Também não. São interessantes, têm o seu som, é um som mais real talvez, mas os plugins que simulam de forma muito real também. O que eu faço? Eu testo. Tem gente que só usa convolução, tem gente que não gosta de reverb de convolução. Eu testo e vejo se no caso da minha música está funcionando bem ou não está funcionando bem. O Reaper não vem com arquivo nenhum de convolução, só vem com reverb que abre arquivos de convolução. Mas eu estou disponibilizando para vocês um linkzinho na descrição. Muita gente tem dificuldade de abrir esse link, de baixar os reverbs, é porque o YouTube dificulta um pouquinho quem coloca links externos, até com razão, né, para diminuir essa questão de vírus e tal. Bom, se você não está conseguindo baixar, você pode clicar com direito e você pode clicar em salvar como ou guardar arquivo, certo? Porque clicar diretamente muitas vezes ele não vai para canto nenhum, beleza? Bom, então vamos adicionar um reverb de convolução aqui na nossa voz. Eu clico em Add, o módulo que a gente vai atrás é o modo File, ou arquivo. E ele vai abrir aqui, ó, uma pasta onde está os reverbs de convolução do meu computador, que eu já coloquei aqui, reverb, lexicon e tal. Tá tudo disponível no linkzinho para você. Vou atrás de um reverb grande aqui, só para ficar mais fácil no YouTube. Large Hall. Vamos escutar? I'm a walking in the rain. Tears are falling and I feel the pain. Bonito o reverb, grandão, um reverb, então pode funcionar numa coisa a capela, num coral, quem sabe numa música com muitos instrumentos você não vai utilizar isso. Se você clicar aqui em Mix to Mono, olha o que acontece. Ele fica totalmente no centro, que não é muito interessante. Agora ele espalhou bem gostosinho no espectro. Ele está espalhando muito porque o width está em 1. Se estivesse no meio, em 0, ele ia ficar mais centralizado também. E se você achar que está um reverb muito exagerado, a gente pode controlar essa mandada. Então é bem fácil, ó. Vou colocar para tocar. Clico no root do canal da voz. E aqui, ó, na mandada para o reverb, ó, tiro completamente e vou adicionando. Que legal! E claro que, se você está mixando e você vai mixar uma voz e colocar reverb na voz, você não deve se basear no reverb da voz solada, e sim com a música inteira tocando, tá? Senão você vai ter uma percepção errada do reverb durante a música. Tá, mas eu vou aumentar um pouquinho pra gente exagerar mesmo e a gente perceber outras coisas aqui. Então, ó, a hora que eu quiser eu posso clicar aqui e selecionar outros reverbs. Então, um Small Plate.
I'm a walking in the rain. Um reverb menor, né? Não tem aquela espacialidade toda. Vox Whispers. I'm a walking in the rain. Tears are falling and I... Tem um pouquinho de delay aí. Bacana, dá pra você experimentar ficar uma tarde inteira brincando com os seus reverbs. Massa, vamos deixar agora no Large Hall por enquanto. E vamos adicionar um novo módulo por cima do nosso módulo aqui. Filter, Low Pass e High Pass. Você pode adicionar esses filtros para filtrar um pouco o reverb, o que é muito comum. Bastante comum. Então, por exemplo, se eu aplico um Low Pass aqui, eu vou tirar os agudos do reverb. Então, ó, acompanha aqui como vai ficar o reverb. I'm a walking in the Bem grave. Tears are falling and I feel the pain. Wishing you were here by me. Gostei do Low Pass aqui, ó. Se eu colocar tudo, Misery and I wonder. todo o espectro agudo participa do reverb. Por que a gente pode se beneficiar de um Low Pass no reverb? Porque muitas vezes a gente está colocando reverb num over, numa bateria que tem chimbal, ou na própria voz que tem muita sibilância, esse Szinho chato. Então muitas vezes a gente coloca um Low Pass justamente para o reverb não ficar tão agudo. Eu já tenho um agudo da voz, né, no meu pé de orelha, como a gente diz por aqui. Então talvez o reverb possa ficar um pouquinho filtrado nos agudos. A mesma coisa a gente consegue com High Pass. A gente pode fazer com que o reverb não fique tanto na região fundamental da voz, para não emboloar, fique mais nas regiões médias. Vamos ver a diferença? I'm a walking in the rain. Tears are falling and I feel Reverb só nos agudinhos. Wishing you were here by me to end this misery and I wonder. É um outro efeito. E você pode fazer um blend dos dois, né? Tirar um pouquinho aqui dos graves, um pouquinho dos agudos e fica à vontade para filtrar o seu reverb. É muito comum a gente editar o reverb. Eu sempre coloco um equalizador depois do meu reverb para moldar do jeito que eu quero. Vamos remover esse filtro Low Pass, High Pass. Vamos para um outro filtro, que é o Normalize. Ele tenta deixar o reverb num volume mais alto. É meio que parecido com aumentar esse wet aqui. Vamos escutar. Assustador, mas você controla o volume por aqui. I'm a walking in the rain. Tears are falling and I feel the pain. Wishing you. Alguma independência para controlar o volume do reverb. Eu acho que no wet aqui a gente consegue ser feliz. Mas tá aqui o Normalize, mais um módulo, certo? A gente pode adicionar também o Reverse. Simplesmente escute. I'm a walking in the rain. Tears are falling and I feel the pain. Wishing you were here by me. Ele reverte o reverb e fica aquela coisa de filme de terror, né? Legal. Tem um módulo muito legal aqui, que é o Trim Gain Stretch. A gente consegue fazer algumas edições bacanas no nosso reverb. Principalmente porque o reverb de convolução ele vem de um tamanho específico da resposta da sala onde ele foi gravado. Então a gente pode querer deixar esse reverb um pouquinho menor, um pouquinho maior. Não confunda duração do reverb com quantidade de reverb. Eu posso ter um reverb que dure 10 segundos, só que ele seja escutado baixinho na voz, justamente mexendo no slider aqui. Mas eu posso ter um reverb bem forte, bem na cara, que dure pouco. E é isso que a gente consegue mexendo aqui nesse módulo, né? Trim Gain Stretch. Vamos começar pelo Pre-Silence. Eu não vou falar de um a um porque tem muitos redundantes aqui. Eu vou falar dos mais úteis. Esse aqui é a quantidade de milissegundos que ele vai separar o material original do reverb. Então, por enquanto, ó, tocou a voz, ele já coloca o reverb. Se eu colocar aqui algum espaçozinho, olha o que acontece. Ele tem um espaço de silêncio aqui. O gráfico diz o que está acontecendo. I'm a walking in the rain. Tears are falling. Eu achei exagerado, mas a gente pode tentar alguns valores aqui em milissegundos para separar um pouquinho, porque aí não fica tão emboloado. Olha como a voz está vindo primeiro. A gente percebe como reverb e não como uma separação, mas deixa a coisa mais inteligível. E uma outra coisa bacana é o stretch, é justamente você esticar, deixar o reverb maior ou menor. Então eu não quero tanto reverb assim, então em vez de 100% eu vou diminuir um pouquinho. Vamos dar uma escutada. Ele acaba antes. E agora eu vou aumentar bastante, ó. Wishing you were here by me to end this misery.
E ele segue, e segue, e segue. Então, é uma opção para você editar o seu reverb. O resto dos ajustes são meio que redundantes. Ganho, mais uma vez, a duração máxima do reverb, se você quer limitar aqui para não sair dos limites, nesse caso 20 mil milissegundos. Mais uma vez, o spread, né, a forma com que ele espalha, ou o pan. Então, um módulozinho com mais do mesmo. Mas essas duas funções, o pre-silence e o stretch, podem ser úteis para você. Ok, vou apagar o reverb de convolução e vou mostrar os dois últimos módulos, que é o reverb que vem nele, tá? Pouca gente sabe disso. Você vai aqui no Reverb Generator e a gente tem aqui os módulos para justamente construir o nosso reverb daqui, do zero. Então, o Start Position, se a gente vai ter algum espaçozinho antes dele começar. Nota que quando a gente mexe, ó, ele produz aquele silencinho. Room Size, o tamanho da sala, tá? Vou colocar uma sala grande. Eu vou querer meio que tentar reproduzir esse reverb grandão aqui que a gente tá brincando. Então, eu vou colocar uma sala com um tamanho bom, certo? Vou deixar um pouquinho de espaço pra voz respirar. Deixa eu ver como é que tá. I'm walking in the rain. Tá ficando bacana. Tá mais baixo, né? Então, vamos deixar aqui no 0 dB. I'm walking in the rain. Legal. Vamos ver a duração. O que é que ele afeta? I'm walking in the rain. Tears are falling and I feel. Dura mais. I'm walking in the rain. Tears are falling and I feel the pain. I wish. Vou diminuir um pouquinho a duração aqui para 800 e alguma coisa. O dampening é interessante. É como a sala vai absorver esse reverb. Se você não tem dampening nenhum, o reverb é na sua plenitude, ele vai ter todo o espectro agudo, não vai ter nada que vá filtrar ele. E o dampening no máximo, ele vai ficar um pouquinho mais abafado. Então você vai testando aí o que fica melhor para você. Vou deixar o dampening em 50 por enquanto. E vamos ver como está nosso reverb. I'm walking in the rain. Tears are falling and I feel the pain. Eu acho que está bastante competente. Beleza, tem o último módulo aqui que a gente ainda não falou. E para isso eu vou utilizar o canal da caixa. Massa. Que é o Echo Generator. Então ele gera um eco e pode ser interessante para alguns canais percussivos para você ter uma espécie de reverberação, mas com mais o som original do que qualquer coisa. Vamos ver na prática aqui. Vou querer uma duração maior, duração de 300 mais ou menos. Note que ele está produzindo eco aqui, ok? O espaçamento entre um e outro, vou dar um espaçamento maior, mais ou menos de 50. Deixa eu ver como é que tá por enquanto. Tá percebendo esse eco? Por enquanto tá horrível. Erro. É meio que ele produz umas falhinhas entre um eco e outro para ficar uma coisa mais humana. E a distância entre essas falhinhas, o erro distance, vou deixar aí como tá. Fica como se fosse uma ghost note, que a gente já é um efeito de nota fantasma de uma caixa, se você quiser adicionar. Eu quero mais volume, eu quero o começo no 0. Antes. Depois. Enfim, um efeito que você pode querer adicionar no seu reverb. Vou remover esse banco. Ah, mas eu sou uma pessoa simples e esse reverb está muito complicado. Eu quero um reverb mais simples. Tudo bem, seus problemas acabaram. A gente pode adicionar o Reverbate, que eu nem preciso explicar como funciona, porque é exatamente igual ao Reverb. Se o Reverb estiver empilhado nele, o modo Reverb Generator e o filtro High Pass e Low Pass. Clicar 2 vezes para ele ser movido de lugar, a gente consegue fazer uma comparação. Então, esse Reverbate, a gente tem o tamanho da sala, compatível aqui com Room Size, ó, exatamente igual. O Dampening, o abafamento, que está aqui. Stereo Width, ou seja, se ele vai ficar centralizado ou se ele vai espalhar, certo? O Delay inicial, que nesse caso pode ser traduzido para Start Position. E o filtro Low Pass e High Pass aqui desse módulo Filter do Reverb. Então simplesmente ele simplificou para quem não quiser convolução. Para quem quiser o reverb do próprio Reaper, é mais fácil você fazer aqui o seu reverb do que realmente você
se debruçar e se aventurar a entender todos esses módulos. Mas eu queria dicas de como utilizar um reverb na prática, como utilizar um reverb na minha música para ficar mais interessante. Reverb na voz, reverb na bateria, reverb na guitarra. Para isso é muito fácil. Eu tenho uma playlistzinha chamada Mixando, onde eu mostro como você utilizar não só reverbs, como equalizadores, compressores e vários outros plugins, tanto do Reaper quanto de outras empresas, na voz, na bateria e mais quase todos os instrumentos que eu consegui pensar. É só ir atrás dessa playlist, tem na descrição do vídeo e tá aparecendo no izinho acima à direita. Você pode se deliciar com muitas técnicas de reverb nos seus instrumentos favoritos. Beleza, gente? Vamos ficando por aqui por hoje. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAW do mundo.